Olá, paz do Senhor, adolescentes. Mais uma vez, nessa oportunidade, hoje, dia 11 de outubro de 2020, nós estamos aqui para passar mais uma aula da nossa escola dominical. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor João França, louvar a Deus também pela vida do pastor José de Lima, que é o superintendente da nossa escola bíblica dominical, e louvar a Deus pela vida de todos vocês que assiste às aulas, que acompanha tudo que a gente posta no grupo durante a semana, as leituras diárias da lição, os desafios que a gente posta no grupo a respeito do tema avivamento, que é o que a gente vai estudar durante todo esse trimestre, e também louvar a Deus pela vida do irmão Paulo Modesto, o nosso líder, meu companheiro na liderança, também a Rebeca, a Sabrina, que são as nossas regentes, que têm muito dedicado na obra de Deus e nos ajudado de uma maneira muito especial. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E hoje a gente vai estudar esta lição, a lição de número 2 da nossa revista, Avivamento nas Escrituras Sagradas. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que nessa lição nós vamos defender pelo menos dois objetivos importantes, que é o avivamento como um evento bíblico, tá? E também o avivamento como uma promessa bíblica. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que falar, pois a fonte do genuíno avivamento é as Sagradas Escrituras. Não existe avivamento genuíno fora da palavra de Deus. O avivamento genuíno tem como sua fonte principal, primordial, como a sua fonte única e exclusiva a palavra de Deus. Não existe avivamento genuíno fora da palavra de Deus. O avivamento que não tem a sua fonte na palavra não é avivamento, é apenas um movimento. Isso é importante, eu vou repetir. O avivamento que não tem a sua origem na palavra de Deus não é avivamento, é apenas um movimento, tá certo? Salmo de número 119, versículo 40, que é o texto áureo dessa lição, diz assim: Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Olha que texto maravilhoso, adolescente, como que o salmista expressa o seu desejo pela palavra de Deus, pelos preceitos de Deus. Quando a gente olha para um texto desse, nós vemos que aqui está registrado uma característica do verdadeiro avivamento, que é exatamente o retorno às Sagradas Escrituras. Todo aquele que é avivado verdadeiramente, ele tem um desejo, um anseio de voltar-se para a palavra de Deus, porque é aqui, é nesta palavra, que está a fonte de todo verdadeiro avivamento, tá certo? E quando a gente olha para essa expressão, para essa palavra que o salmista diz, né? Eis que tenho desejado. Desejar significa querer algo que te satisfaça, tá certo? Desejar significa desejo veemente de possuir algo, ter gosto ou empenho de querer algo. Então essa é uma definição que eu gostei bastante da palavra desejar, que é querer algo que satisfaça. Então o que o salmista aqui está desejando? É a palavra de Deus, é os preceitos de Deus, porque ele sabe que esta palavra, que estes preceitos, estes mandamentos, satisfaz a sua vida, satisfaz a sua alma, o seu espírito e traz vida para ele, porque ele entende que é a palavra de Deus que é a fonte de todo genuíno e verdadeiro avivamento. E nessa lição nós vamos entender, meus queridos adolescentes, primeiro que o avivamento é bíblico, tá? Eu gostaria de destacar aqui pelo menos esses 5 pontos. Que primeiro, o avivamento é bíblico, o avivamento é obra de Deus, tá? O avivamento tem o homem, o ser humano, o homem e a mulher como alvo, tá? Quarto,
o avivamento tem como sua fonte a palavra de Deus. E quinto, o avivamento é alcançado através da oração. Então vamos recapitular. O avivamento, primeiro, ele é bíblico, tá? O avivamento é bíblico. Segundo, é obra de Deus. Terceiro, o homem é o alvo do verdadeiro avivamento. Quarto, o avivamento tem como sua fonte principal e única a palavra de Deus. E quinto, o avivamento é alcançado pela oração. Quando nós olhamos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 33, versículo 8 a 11, nós vamos ver que Moisés ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, a ponto dele entrar na tenda da congregação e conversar com Deus face a face. Isso era tão interessante, Moisés tinha uma vida tão avivada na presença de Deus, que o povo ficava observando Moisés e se surpreendia. E quando o povo via que a nuvem descia sobre a tenda e Deus falava com Moisés, o povo ficava admirado com aquilo e se dobrava, porque reconhecia que Moisés era um homem avivado e tinha intimidade com Deus. E Moisés tinha um ajudante que se chamava Josué, e a Bíblia diz que Josué via Moisés conversando com Deus face a face, e Josué não se apartava do meio da tenda, ou seja, Josué também desejava ter a mesma vida avivada que Moisés tinha. Então nós vamos ver que em toda a Bíblia existiram homens de Deus que tiveram uma vida avivada e que influenciaram a sua geração. Moisés foi um desses. Moisés influenciou as pessoas dos seus dias por causa da sua vida avivada, de sua intimidade com Deus que ele tinha. A ponto de o próprio Deus dizer, né? Eu converso face a face com o meu servo Moisés. Se tiver no meio de vocês profetas, eu vou me revelar a eles em sonhos, em visões, pela palavra, mas com Moisés eu converso face a face. Então Moisés tinha uma vida diferenciada, porque Moisés ele era avivado. E o primeiro tópico da nossa lição vai dizer, como ponto central, que no Antigo Testamento, os profetas, os reis e os sacerdotes, dentre outros, se destacaram como avivalistas. Os profetas eles vinham com uma mensagem de arrependimento, e todos aqueles que ouviam a mensagem de arrependimento e temiam a palavra de Deus, eles buscavam a face de Deus. Lembra de Jonas? Quando Jonas entrou na cidade de Nínive e pregou a palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a cidade se arrependeu, se vestiu de pano de saco, orou a Deus e Deus se arrependeu e perdoou aquela geração, perdoou aquele povo. Eles receberam um avivamento através da palavra de Deus. Lembra no livro de Juízes também, quando o povo começou a viver altos e baixos, Deus levantava inimigos e o povo se arrependia e clamava por Deus, Deus levantava libertadores e o povo voltava-se para Deus. Os sacerdotes, lembra de Samuel, que foi um sacerdote fiel diante de Deus, né, que defendeu os preceitos de Deus durante toda a sua vida. Então eles se destacaram no Antigo Testamento como grandes avivalistas, pois eles recebiam a mensagem de Deus, eram avivados por Deus e transmitiam essa mensagem para o povo, e essa mensagem produzia no povo um avivamento a ponto do povo retornar-se para Deus, abandonar as práticas pecadoras que eles estavam cometendo e voltar-se de novo para Deus. E o ponto 1 da nossa lição vai nos trazer um detalhe muito interessante, que o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele escreveu uma obra, né, cujo título é Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, e ele vai dizer nessa obra o seguinte: foi num momento de profunda crise que Abacuque lançou o pungente e inaudível clamor, inadiável clamor, aviva a tua obra. E ele vai concluir nesse livro, o pastor Cláudio Honor de Andrade, dizendo que foi nesse momento de crise que Abacuque clamou por um avivamento. E a gente vai ver que, embora seja a última lição que nós vamos abordar, né, sobre Abacuque especificamente, é importante citar para demonstrar que o avivamento no Antigo Testamento sempre foi percebido como uma necessidade do povo de Deus. Se eu e você somos povo de Deus, nós precisamos entender que há uma necessidade do avivamento
de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todas as vezes que um profeta vinha com uma mensagem de arrependimento, um sacerdote vinha com a mensagem de arrependimento, todas as vezes que reis, né, se convertiam ouvindo a palavra de Deus, lembra, por exemplo, de Davi quando pecou e ele vai orar e ele pede: Deus, não tira de mim o seu espírito, não tira de mim o seu Espírito Santo, renova em mim um coração reto para andar nos teus preceitos. Isso é um coração avivado, né? O rei, a pessoa mais importante da nação, reconhecia que era a necessidade de um avivamento na sua vida. Lembra de Ezequias, quando Senaqueribe afrontou Ezequias e todo o povo, inclusive Deus? A Bíblia diz que que Ezequias pegou as cartas enviadas por Senaqueribe, entrou no templo, estendeu aquelas cartas diante de Deus e orou a Deus. E isso é avivamento. Buscaram a presença de Deus e Deus mandou um anjo só e matou 185 mil soldados naquela noite do exército inimigo. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo de Deus sempre reconheceu a necessidade de um avivamento. O avivamento sempre foi uma necessidade do povo de Deus. E a gente vai ver que no contexto do Antigo Testamento, o avivamento sempre vinha sobre o povo de Deus em época de crise moral e crise espiritual. Sempre quando o povo estava atravessando uma crise moral e espiritual, Deus levantava profetas e para pregar o arrependimento no meio do povo, e quando o povo se convertia, o avivamento acontecia. E nós, nos dias de hoje, nós estamos vivendo no mundo hoje, e até mesmo dentro da igreja, uma crise moral e espiritual. E nós precisamos, como povo de Deus, reconhecer a necessidade de um avivamento para os nossos dias. Lembra da igreja de Laodiceia, que profeticamente falando é o último período da igreja nessa terra, onde a frieza, a mornidão toma conta da igreja, onde a riqueza, o conforto e o dinheiro faz a igreja ficar morna e acaba expulsando a presença de Jesus para o lado de fora? Aquela igreja precisava de um avivamento. E muitos de nós hoje necessitamos de um avivamento. E precisamos, em épocas como essa, de crise moral e espiritual, clamarmos como Abacuque clamou: aviva, ó Senhor, a sua obra. Que Deus abençoe. Fico com essa primeira parte dessa aula e logo mais nós vamos estar entrando na segunda parte da nossa aula, o avivamento nas Escrituras Sagradas.